Então pus-me a jogar bilhar e fui uma excepcional jogadora de bilhar. Exatamente. Porque a escola tinha, e então era tudo, era física e vetores, não era? Exatamente. Eu só vejo geometria que estava. Então aquilo entrou. Pronto, e jogava bem bilhar. Matéria, vetores, bilhar. O karatê também tem muitos vetores. Pois tem. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão desde a espiritualidade à ciência. Olá Sérgio, bem-vindo a este espaço e a este episódio. Um gosto. Bom dia Portugal, bom dia querida e querido intemporal. Bom dia Sérgio. Olá. Bem-vindo aqui à nossa mesa redonda. Hoje nem sei por onde começar. Vamos começar. Como é que conhecemos o Sérgio? Foi porque o teu marido comprou ou vendeu? Conhecemos o Sérgio através do LX. Indiretamente foi pelo LX, exatamente. Onde eu conheci o Pedro para comprar um livro leitor eletrónico, um e-book. Depois em conversa, como eu vi que ele tinha muitos livros que gostava de ler, falei-lhe desse livro, do Pescador de Números. Opá, foi maravilhoso. Foi isso que me trouxe aqui hoje. Tu acreditas que nós passámos a Páscoa à volta dele? Acredito. Estamos a falar do Pescador de Números, um livro da tua autoria, certo? E com algumas particularidades. Sérgio, eu tenho que dar os parabéns. Obrigado. Eu tenho Podem que dar os continuar, estou a gostar de parabéns. ouvir. Porque vais sair daqui mimado, porque realmente eu nem sei. E nem sei que te digo, acho que realmente é uma obra fora da box. É uma obra singular. É uma obra singular que quando eu vi, o meu marido também na altura, quando eu trouxe isso, tu nem vais acreditar no que te trago hoje. E realmente, para fazer isso foram anos. Foram 16 Foi anos. Foi uma viagem incrível, não? Porque é assim... Quando ia à meia ainda me arrependi, mas depois já era tarde, então decidi que tinha que o acabar. Foi assim, agora vais ter que acabar. Iniciaste... Em que consiste este livro concretamente? Assim, só um resumo e depois podemos desbravar. Para quem nos está a ouvir, não é? Os vossos, quem vos segue no podcast, é imaginar a Bíblia reescrita, em que os algarismos é que são os personagens e cada ilustração que tem, que são muitas, elevam a parte escrita a outro patamar, a um nível mais artístico, em que recrio o Antigo e o Novo Testamento usando a matemática. Basicamente é isso. Mas como é que tu... Eu sei, tu és professor de matemática. Eu sou licenciado em Engenharia Civil, mas dediquei-me já há 30 anos ao ensino e sou professor de matemática atualmente. Gostas de ensinar? Exatamente. Quem nasceu para ensinar nunca pode parar de aprender. Por isso é que hoje vim aqui a este podcast para aprender coisas novas. Esta tecnologia toda à minha volta. Estava curioso. Estás a sair da tua zona de conforto. Exatamente, isso faz também parte. É bom. É assim... Eu acho deslumbrante, mas vou dizer qual é a parte que eu mais gostei. És capaz de dizer sério. Para mim foi a criação da matemática. Esse foi o princípio, exatamente. Foi para que eu tive que começar. Tinha que começar para algum lado. E eu tive um prazer a ler isto, não imaginas? Eu entrei noutra dimensão. Só esta página aqui, depois li o resto. Mas esta para mim bateu forte. A Gênesis, isso é baseado na Bíblia, no Antigo Testamento. Criação sim, do mundo. Sim. É a criação do mundo. Criou as operações da matemática, da adição, subtração, multiplicação e por aí vai. Tem que haver sempre uma ponte e não é fácil. A dificuldade foi isso. Mas, assim, para mim, e li tudo, mas a criação da matemática, que é a criação do mundo, está feito com uma nobreza. Opa, eu tenho que te dizer, mas parabéns. Realmente há génios. O Einstein dizia que a criatividade é uma forma da inteligência se divertir. E eu diverti-me imenso. Foram 16 anos de pura diversão. Isolado, sozinho. Como é que tu inicias assim? Isto não nasce de um dia para o outro, que eu sei que não nasce. Obras desta natureza não nascem. Estava num batizado e ouço o senhor padre dizer assim: quem não for batizado não entra no reino do céu. E eu, como assim? Quem não é batizado não entra no reino dos céus? Bateste mal. Fui à Bíblia
E realmente havia uma passagem que era assim, mas eu quis ir à Bíblia original, então estudei a Bíblia do aramaico, como levou alguns anos. Mas tu sabes aramaico? Não, mas tive que ir ao Google, pesquisava cada palavra e aramaico o significado. E depois nós é que tiramos a conclusão e não a conclusão que fez o tradutor, da altura. Isso. É que uma palavra tinha vários significados. E confias no aramaico do Google? Fazia sentido. Olha, vi uma tradução, faz sentido, mas que é o que eles queriam dizer era isto. Então fui tirando as minhas conclusões e à medida que eu ia lendo e ia estudando, entre aspas, essa Bíblia, imaginei como é que seria se fosse tudo recontado de uma forma mais fácil, se calhar usando a matemática e pôr os algarismos como personagens. Vi que tens aqui a palavra Deus escrita com... Eu tentei fazer sempre que são pessoas, neste caso Deus não é pessoa, é lógico, mas sempre que são personagens conhecidas da Bíblia, decidi escrevê-las com algarismos para não haver confusão. Escreveste com um D, um 3, um U e um 5. Exatamente. Eu ainda não conheço o livro, ainda não li. Estou a pegar Foi mesmo agora, conhecemos também agora, não é? Exatamente. A Ângela que já tinha o livro consigo e fiquei bem curiosa de... Esse livro tem várias camadas de interpretação, depende do conhecimento que tem, quer da matemática, quer da Bíblia, até pode ter conhecimento nem de uma coisa nem da outra. E depois tem várias camadas, as pessoas normalmente chegam ao fim e voltam ao início. E já me aconteceu pessoas com doutoramentos e que andaram a estudar para ser padre, depois desistiram, seguiram a engenharia, leram o livro todo, chegaram ao fim, depois voltaram ao início e quiseram voltar a lê-lo por causa das pontes que eu fiz da Bíblia com a minha parte de matemática nessa história. Nós temos que levar este livro. Levem e vendam muitos, que eu agradeço. Ele está à venda aonde? Está na Amazon, está na FNAC, está na Kobo, está em sites online, em formato físico. Na Amazon sei que dá para mandar vir em formato físico, mas eu não garanto que tenha a qualidade desse, porque sou eu que mando imprimir num site online, que não vou fazer publicidade porque não me pagaram para isso. Então quem quiser adquirir pode-me contactar. Pronto, os dados do Sérgio e esses contactos vão estar na descrição do nosso episódio. Online posso garantir que tem a mesma qualidade, porque eu tive algum cuidado, porque o formato e-book não pode ser o mesmo formato do livro. Eu tive que cortar diferente, exato. As ilustrações têm que ser diferentes. Mas não cortaste o texto, só nas ilustrações. Não, por exemplo, se abrirem numa ilustração onde está a última ceia, acho que está correto, mas onde está o Milagre dos Pães, que é onde estão, não sei qual é a passagem. Sim, tu sabes que conheces. Tem ilustrações de um lado ou do outro. No e-book não faz sentido, senão apareceria só meia ilustração. Então tive que rodar a imagem e pôr essa aí, por exemplo. Olha esta. Este é o Sermão do Conhecimento, que tem a ver com o Sermão da Montanha. Qual é a câmara que está a filmar melhor? Essa aí, por exemplo, no e-book não faria sentido ficar de um lado. Se for no computador, tudo bem. Mas se for para ler no e-book, não apareceriam as duas imagens. Então já aparece a imagem mais curta, mais rodada. Então a pessoa roda o e-book. Esta é uma das minhas preferidas. Consegue. Ou seja, isto é para a pessoa mergulhar profundamente na mente de quem criou do autor. E tentar perceber o que é que eu pretendia com. Tivemos um podcast antes do teu, que era mergulhar com os tubarões. Hoje é um mergulho. Um turbilhão, isso é um turbilhão aí. De emoções e de conhecimento. Era este aqui. Não é este. Estavas a falar daquela imagem. Não, podia ser essa. Qualquer uma destas tem duas, de um lado e do outro. Tem duas, pois, é como basta ter de um lado e do outro. E é? Esse é o famoso Milagre dos Pães, que aí não é o Milagre dos Pães, é o dos desafios, em que na passagem original tem que multiplicar os pães, e aí tem que multiplicar os desafios, e tem que fazer sentido. Uma pergunta. Por exemplo, eu estou a olhar aqui para o teu nome, Sérgio Machado, mas está escrito 53RG 10 M4 CH4 D0. Qual é a lógica disto? Porque se for pelo alfabeto, o A seria o 0 ou 1, mas não é. Onde é que é a lógica? A lógica, ainda há bocado conversava aí com um colega vosso, foi um texto que apareceu há muitos anos na internet, tem a ver com a psicologia, em que o cérebro humano, no início custa perceber a palavra, mas o cérebro começa a assimilar e transforma os algarismos em letras. Foi aí também que me baseei, e a segunda em que me baseei foi no livro do Italo Calvino, que é as Cosmicómicas, em que ele tem os personagens todos que não se consegue sequer ler. Então achei curioso, é que uma pessoa tenta ler o personagem e não consegue nas histórias dele. E disse, não é engraçado pôr meus personagens com nomes esquisitos, então optei por pôr os algarismos em lugar das letras, num ou noutro personagem. Mas a minha questão é, estes números têm uma lógica ou tem. Tu escolheste? Disse, pronto, o A é 1... Não, isso é a lógica que o cérebro assume. O A é parecido com o algarismo 4. Mas, por exemplo... então mais no desenho, não é? Sim, Tu no fundo vais buscar por exemplo, o desenho. Teresa escrevias T3, R3, 5A. 5-4. Ou 5-4, ok. Ele é a partir desse. Não tem nada a ver com numerologia. Aqui tem a ver, sei porque, por exemplo, o 3 é quase um E ao contrário. Vá lá.
não é? O Sérgio foi buscar o 5, que faz O tipo S, quase. exatamente. Assim, o S, não é? Quer dizer, o A, ok. Algumas Até letras dadas, foste mais pela geometria, digamos Sim, assim, sim. da letra e do número, ok. Tá pujante. Como dizem. O livro, como vocês já devem ter dado, falei-vos, está traduzido para mais 3 idiomas: o francês, o inglês e o espanhol. A versão que eu mais gosto é a versão inglesa, que me remete para aqueles filmes que passavam há 30 ou 40 anos atrás. As imagens são diferentes, é isso? Não, o inglês remete-me para aquela versão da Bíblia que passava na televisão. Então, quando leio a versão inglesa, que foi eu que a traduzi, é a versão que eu mais gosto. E acho que a explicação tem a ver com isso, com a minha infância. As versões que havia da Bíblia que passavam na televisão, era tudo em inglês. E remete-me para esse tempo, daí que a minha versão preferida talvez seja a versão inglesa. Ok. A tua O idioma. educação católica sempre te interessou? A religião católica ou a Bíblia? Ou o que é que... Como é Fui que- batizado, fui crismado, Sim. fui essas coisinhas todas. Agora sou cristão, católico já não me identifico tanto Sim. como, mas cristão sou e claro que acredito. Uhum. De todas as religiões, chamamos-lhe assim. Não posso dizer que seja uma pessoa religiosa, mas acho que o cristianismo é com quem mais me identifico, nomeadamente com Cristo, com a Com mensagem Cristo. que trouxe, sim. Uhum. Independentemente de ser ou não verdade o que está na Bíblia, há passagens que suscitam algumas dúvidas e bem, que não devemos acreditar em tudo o que está lá escrito, não faz sentido. Não, porque nós sabemos que a Bíblia Essa é a também mensagem, foi a mensagem escrita que por está a passar. homens, Exatamente. não é? Quer dizer, tu és professor e sabes disso, quer dizer, mas eu passo uma mensagem a um aluno, quando chega ao aluno do fundo já vai toda distorcida. E sim, foi Não o é? caso. As diversas Agora, traduções. que eu acho que tem muito... aí está, é a mensagem, nós meditarmos, não é? E deixar falar com que a nossa alma, que sabe bem onde está a verdade, nos consiga transmitir realmente a essência. E por isso é que para mim, a espiritualidade está acima das religiões, não é? E eu abraço as religiões todas. Não é? Para mim, o Maomé, o Buda, claro que eu tenho uma preferência por Jesus Cristo, porque também nasci, fui educado, fiz crisma e pronto, tenho essa preferência, meu querido Jesus Cristo, não é? Mas eu tenho paixão por Maomé, por Buda, por os grandes mestres iluminados no mundo, porque é a palavra da consciência, da elevação, não é? Se nós todos, imagina aqui um podcast com eles todos, é brutal. Alguém lá queria Hoje se em dia já é preocupar. possível, com inteligência artificial podem fazer. Olha, Não é? Isso é uma Não me conversa das interessante. ideias. É Não me das seria uma conversa ideias, interessante. não é? Ó, já estamos aqui, não é? Acho que Exatamente. Quando perguntaram ao Tibete, como é que ele se chama, o Dalai Lama, Dalai Lama. qual era a melhor religião do mundo? Vocês conhecem essas pequenas histórias? Não, por acaso não. Qual é a melhor religião do mundo? Então a gente pensava que ele É queria nenhuma. dizer. Ele disse não. A melhor religião do mundo é aquela que mais homens de bem fizeram. E está bem respondido. Não é Está preciso bem dizer nada. respondido, sem dúvida. O problema não é a religião em si, são religiosos. Isso. É a forma como fazem a Eu até interpretação costumo das dizer, escrituras. se aquela pedra, a tua religião, mas faz-te um melhor ser humano, eleva a tua consciência, Exatamente. está tudo bem. Está tudo bem. Eu acho que eu vejo a religião como uma roupa, é uma forma de expressão, não é? Agora, a essência, isso é que é importante. Não é? E nós estamos em tempos de cada vez mais de nos focarmos nessa fusão. Há um vazio imenso na juventude. Não é? Cada vez mais. Para realmente Não são pessoas de solucionar. fé. Eu quando chamei o pescador de números tem a ver precisamente com a passagem do pescador, que farei de vós pescadores de homens. Foi quando Jesus disse para Pedro. E é isso. Foi aí que me baseei no título do meu livro. Acho que nunca tive outro título, por acaso nunca me lembrei de outra coisa que não fosse o pescador Sempre de foi o números. pescador de números. Sempre foi o pescador de números. Olha, graças a ti. Fui buscar peixinho. Peixinho pescador. Peixinho, porque também é símbolo de Jesus. Uhum. Agora estou na dúvida se é de Jesus ou de Cristo. Olha bolas. Isso é de cristianismo. Sim, do dos pescadores, cristianismo, sim, não é? tem a ver com os pescadores. Mas também símbolo de Jesus, vai lá, pronto. Para ser mais ao rigor, não é? Jesus não tinha símbolos, Jesus não tinha religião. Pois não, Sempre nós teve sabemos judaísmo, disso. Mas nunca criou nem quis criar religião alguma. Exatamente, As pessoas é que depois, claro, nós conveniências. já sabemos. O Gotas Intemporais um dia deste passa a religião. Esta foi para uma rir um bocado. Deixa-me só fazer mais um apontamento. Relativamente à tradução para os idiomas, tive muita dificuldade, demorei para aí 2 anos. Porque de língua para língua, Sempre falo aí há uma coisa é um algarismo, outra coisa é um número, sabem a diferença? Olha, Quantos algarismos aqui há? São 10. sim, Exato. sim, Portanto, o E os 24, o número 24 tem 2 algarismos. Sim. É 2 e 4. Isso. Portanto, nós temos essa distinção. Para trazer para o inglês e para o francês, porque eu tenho a palavra dígito, tenho a palavra número e tenho a palavra algarismo. Mas no idioma francês e inglês só existe a palavra número e a Numéro. palavra dígito.
Algarismo n'existe pas. Mais on commence à le dire. Dis donc, mas Mais on va le dire maintenant. Em espanhol já existe, que eu encontrei não é o espanhol original, mas há, não sei se sei que encontrei que Existe algarismo em francês? Não. Pode tentar à vontade. Falei com um professor de matemática, porque eu fiz uma pesquisa, não foi à toa que fiz o livro, e sei que algarismo não existe nem em francês nem em inglês. Engraçado. Falei com um professor mesmo de Inglaterra sobre essa possibilidade, se não existe, essa distinção. É número, ponto. Quem inventou os algarismos foi o algarismo, por isso é que chama algarismo. Aliás, a palavra algarismo vem do árabe. Do algarismo, que foi ele que descobriu os algarismos. Embora o zero, que é considerado o 10º sinal, já vem dos hindus. Por isso é que chamam os algarismos indo-arábicos. O zero é que vai revolucionar tudo. E é para dizer, mas não vou. Mas nós somos um povo também descendente dos árabes, não é? Mas eu vou aqui descodificar. Vocês vão ler o livro, então a gente consegue chegar à última camada. Pois, então. Então, Jesus era filho de José e de Maria. Não posso bater com os dedos. Eu, por acaso, não tem mal. Então, José era o 0 e Maria era o 0. E juntos formam o algarismo 8. Então, o Senhor Herodes mandou matar todos os algarismos 8. Só que Jesus não era o 8. Jesus é outro símbolo que se forma assim, que é o infinito. Uhum. Certo? Uau. E para me lembrar desta ligação, na altura, como é que vou fazer isso? Mas quem é que vai ser o algarismo? Qual é que vai ser qual? Então, depois de repente é que foi assim, acordei como iluminado de manhã, é isto mesmo que vou fazer. Pronto, tem a ver um bocado com... É preciso ter algum conhecimento não só da Bíblia, como da... Por isso não é qualquer um não só que se... Claro que não, é preciso ter conhecimento. Se eu tivesse tido a ideia e não tivesse feito nada, é só imaginativo. Mas tive a ideia e criei, já sou um criativo. São duas coisas diferentes. Já essa parte já é difícil, mas depois a tradução tem que ser alguém que conheça bem a Bíblia e bem o idioma da matemática, porque não é fácil fazer a tradução. E ainda por cima está tudo escrito como se fosse a Bíblia antiga. Não é a linguagem corrente. A Bíblia foi escrita numa linguagem muito oral. Sim, então, e fez, e aconteceu. Sim, porque tu foste buscar o aramaico. Exatamente, fui buscar uma original. E a própria Bíblia em si mas quantas línguas tu falas? Tens a língua da matemática, português, 4. espanhol, o inglês, francês. Francês, inglês, português e espanhol, sim. O inglês não falo muito, nunca tive que... Aliás, já dei entrevistas em inglês. Então. Não sabia que tinha alguma... falar. Nunca tive aulas de inglês, mas consegui desarrascar. Mas são os 4 idiomas que eu domino. Portanto, tu foste baseado na Bíblia aramaica. Ponto. Foi a partir daí que todo o teu trabalho. Foi a partir do estudo do aramaico, não vou dizer que a estudei toda, mas as grandes passagens, as principais, mais conhecidas, decidi ir ao aramaico para tirar as minhas conclusões e não fossem outros a tirar as conclusões por mim. E foi neste estudo, que foram de alguns anos, porque eu também estudei outras religiões, o budismo, o judaísmo, estudei tudo o que havia. Depois foi na Bíblia que parei e foi nessa construção, entre as conclusões que eu queria tirar, que me lembrei de fazer essa obra que aí está, com algarismos, para que outras pessoas, isso foi mais para levar as pessoas a lerem também a Bíblia. Não foi só pela parte matemática que aí está vertida, tem passagens interessantes, mas também pelas próprias metáforas, como é que chama? Parábolas. Parábola é uma figura geométrica da matemática. Então eu tive que fazer a ponte e não foi fácil conseguir fazer essa ponte da parábola com o conceito mesmo científico. Mas consegui. E a pessoa que me ajudou a fazer a correção científica, que foi o professor Dr. Alexandre Aibel, andámos ali às voltas daquele no final. Tenho que dar razão. Tu usas esse livro, esta obra na escola? Os teus alunos? A parte que eu acho curiosa nesse livro é que eu falo do meu livro na escola. E a mim custa-me acreditar que meus colegas têm 10 pessoas que me compraram um livro. Eu não percebo porquê. Eu compraria o livro nem que fosse para o criticar. Um colega meu que se soubesse tinha perdido 15 ou 16 anos disse, deixa-me comprar o livro só para ver o que é que este idiota aqui verteu. Mas depois acho que não sei se as pessoas, não sei por que razão que não o fazem. Acho que têm medo de não perceber o que lá está, não sei. Sabes que muita gente tem medo da matemática e dos números. Mas não é preciso perceber matemática. Daí que eu falo das várias camadas interpretativas do leitor. Estavas a dizer a mais básica, que tu lês e se for preciso relês e vais buscar outra... Eu reli na semana passada porque nunca tinha lido em formato e-book, porque eu comprei o e-book ao Pedro, depois deixa-me ler aqui para ver como é que funciona. Depois estive a ler e disse, já nem me lembrava que tinha escrito aquilo. Fez-me meditar um bocado, parar um bocadinho, e porque esse livro obriga um bocado a pessoa a parar. Funciona tal e qual tu lês a Bíblia e muitas vezes vamos ler novamente e vai buscar outras mensagens. Transforma a água em vinho, não é? Também tem isso, só que transforma quadrados em círculos, circunferências. Isto é... Para quem conhecer as duas, a matemática e a Bíblia, acho que já chega a um patamar mesmo que não conheçam. Sim, para entender esta grande obra e a sabedoria que está realmente aqui, convém saber um pouco da Bíblia. Para os mais limitados é que tem a segunda parte, em que explica, faz a ponte a segunda do meu parte, livro sim, com a Bíblia parte original. Aqui. Sim.
Portanto, se tiveres dificuldades... Segunda parte, as analogias, chama-lhe analogias, em que tem a passagem de Mateus... Eu, se tiver dificuldades, falo diretamente com o autor que está aqui à minha frente. Fala aí, com um cafezinho. e percebem qual foi a analogia que eu usei. Portanto, a partir daqui, exato, nas para quem analogias, nunca leu a Bíblia, começa pelo fim do livro. E aqui explica, faz analogias, não é? Como, por exemplo, a criação da matemática versus a criação do céu e... tu sem óculos, e da matemática. Gênesis 1. Exatamente. Percebes? Uhum. Isto está brutal. Já agora, eu na altura quando enviei, porque a primeira versão que eu fiz, fui eu que imprimi, fui eu que encadernei, fui eu que fiz as colagens e aquilo tudo, enviei para o Vaticano. Mandaste? Para pedir autorização se poderia ou não publicar, e eles responderam. Disseram que sim, que não eram contra a publicação, mas eu pedi-lhes também com uma segunda vontade, que era que seriam eles a fazer a ponte do meu livro com a Bíblia, mas disseram que não tinham tempo. Aquela segunda parte que eu tenho no meu livro, só que tivessem sido eles a fazer, porque eles a conhecem, não é? Melhor que ninguém, a Bíblia. Mas disseram que não. Não encontraste aqui nenhum amigo padre que te fizesse? O problema é que isso é um padre também que conhecesse bem a matemática, não é fácil. Tem que ser. São dois mundos. E os padres são muito ocupados. Eu tenho um grande amigo padre e realmente ele anda sempre de um lado para o outro. E é jesuíta, por isso, quer dizer, até são dos que têm maior formação, até mesmo da matemática e psicologia. Mas existe, de facto. Olha, se encontrarmos, entretanto, depois dizemos. Está bem feito, que eu ainda perdi. Mas podes querer aperfeiçoar, sei lá. Fazer essa Sim, 16 anos, não é? São 16 anos. São 16 anos, é uma vida. Já é uma criança com 1,60 m. Ou mais, depende. Então, só faltam 2 anos para 18. É. Muito bem, Sérgio. Diz-me uma coisa, tu tens outras publicações também. Tenho mais um que é o... Tenho mais um e meio ou dois, se quisermos, que é o Menino Sem Nome, que foi escrito em 2018, que é anterior a esse. Foi publicado pela Chiado Editores na altura, em que é também sobre matemática, sobre a guerra na Síria e sobre os incêndios de Pedrógão, em 2017. Uhum. Mas tudo assim é matemática? Ou não? Então lembrei-me... comecei a escrever a história, depois na narrativa, à meio da narrativa, se tem que pôr aqui matemática em algum lado, então consegui lá pôr um bocadinho de matemática e acabo de falar do algoritmo, que já agora um dos personagens chama-se Al. Ele estava no chão a desenhar os algoritmos com pauzinhos, então o soldado da ONU pegou nele, ele não tinha nome, que era uma criança síria, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, então vou-te pôr o nome Al, passou-se a chamar Al. Essa que é a parte da matemática na história. Depois ele traz, o soldado da ONU que está na Síria traz o miúdo para Portugal. E logo para azar é no Deirinho, naquela aldeia onde as pessoas se refugiaram num tanque, não sei se conhecem a história. Sim. Por causa dos incêndios, foi graças a alguém que se lembrou, entrou-se para dentro do tanque, que se salvaram. E no meu livro, embora seja ficção, claro, o miúdo que se lembra de chamar toda a gente, porque ele tinha experiência de guerra, de chamar a população para ir para dentro do tanque e salvaram-se. Essas histórias, no fundo, és tu que te fazes essas histórias, não é nada real. Ou, não, isso é uma ficção. Assim, sim. Ficção, sim. baseado em alguns factos reais. Minhas vivências, minhas vivências é que me levam a escrever. Eu gosto de escrever. Às vezes estou a dar um qualquer, pego um bloco de apontamentos, tiro as ideias, depois que pequenos contos ou pequenos artigos, às vezes principalmente ligados à educação. Uhum. A parte curiosa do Menino Sem Nome é que o meu nome Sérgio Machado, depois mais tarde, quando eu estava a pesquisar se o meu livro já estava publicado, não estava publicado, apareceu o Sérgio Machado, morreu no incêndio de Pedrógão. Ou seja, o Sérgio Machado é uma coincidência triste. O Sérgio Machado houve um casal que tinha 2 filhos que foi para a Praia das Rocas e foi um desses casais que faleceu, ficou no carro no incêndio. Eu fiquei assustado para já porque o meu nome era o dela, e depois segunda, por acaso escrevi esse episódio, sei o conhecer no meu livro. Eu fiquei assim um bocado, ups, o que é que se está a passar aqui? Foi uma coincidência triste. Uma sincronicidade. Uma sincronicidade, não é? Então nem sempre mete a matemática, tu também gostas de escrever. És um pensador. Tenho um conto que se chama, como é que é? O Ensaio sobre a Tecnologia. Está aqui tanta tecnologia à volta e está publicado no México. Vai-te inspirar para escrever. Ele ainda vai escrever sobre nós. O podcast das gotas intemporais. Exatamente. E que esse conto fala precisamente de uma avó que está em casa e os miúdos estão todos no telemóvel, não ligam nada à avó, e ela disse que era bom que amanhã acabasse esta porcaria toda e não terem mais internet. E no meu conto acaba a internet mesmo e os miúdos não têm acesso ao telemóvel, começam a conviver uns com os outros e vem cá mais vida para além das tecnologias. Pois já vou dizer que vêm em tecnologias, estão fartos de aturar. Não vai para esse ponto, mas é quase.
Meio termo, não é? Nos tempos de hoje, mas sem dúvida que é importante. É uma das problemáticas que nós vivemos. E nós na não é? escola então vivenciamos isso. Que é, eu, ao contrário dos meus colegas, eu chego à sala, toda a gente a sacar o telemóvel. Como eu uso muitas aplicações de matemática, eu sou o oposto. Depois ficam sem bateria e depois há casos curiosos em que eles usam uma aplicação, depende da versão, se é Android ou se é um iPhone, por exemplo, e tem que pôr primeiro em modo avião, para depois entrar em modo exame no telemóvel, só podem fazer aquilo, os espertinhos. No iPhone não metem em modo avião, é que depois não conseguem sair de lá, só quando ficar sem bateria. Depois querem ligar para o pai e para a mãe, não conseguem. E disse, eu avisei-vos. Não seguem as instruções do professor, estão todos na conversa, não querem saber. Primeiro passo, modo avião. Segundo passo, desligar o Bluetooth. Terceiro passo. Eles não seguem os passos todos. Mas, depois faço-me entender. E os telemóveis novos não dá para sacar a bateria. Querem ligar para o pai e a mãe quando saem da aula, já nem conseguem, não recebem mensagens, né? Só quando esgotar a bateria é que conseguem reiniciar o telemóvel. As novas tecnologias têm destas coisas. Mas então tu usas o telemóvel como ferramenta pedagógica, sim. Como ferramenta pedagógica. Uso mesmo muito. Porque eu leciono mais aos alunos do ensino profissional. Em quais são os anos que estás a dar? Eu já dei desde o primeiro ciclo até ao 12º ano. Neste momento estou a dar a alunos com 16 anos, a 7, que é dos profissionais, e como eu estava a dizer, em vez de pedir para gastar 100 ou 120 euros numa calculadora, que eu sei que eles não vão voltar a usar mais, se há aplicações que usam no telemóvel, pedir para gastar, eu sei que eles vão chegar ao fim de 2 ou 3 anos e não vão usar mais aquilo. Não faz sentido estar a pedir aos pais para fazer esse esforço financeiro. Gerir essa parte, não é? Claro. A tecnologia como uma ferramenta pedagógica, vês? E sentes que, claro, é para todos nós, mas as pessoas muitas vezes estão contra ou resistência a todas estas tecnologias, porque efetivamente estamos cada vez mais, não é? Com ecrãs. Não temos volta a dar. Nós sabemos que eles as usam, para que eu vou proibir? Pois, claro. Porque era motivá-los e perceberem. E saber, eles têm que gerir o equilíbrio. E essa é que é a grande demanda do nosso tempo. Eles e nós. Uma analogia que eu faço muito com Karatê, porque eu também sou praticante de Karatê há muitos anos. Pescas e fazes Karaté. Não, eu não me preocupo só que os alunos compreendam. A minha preocupação, o que é que eles vão fazer com aqueles que eu lhes ensinei. Isso é que é importante. Exato. E no Karatê é a mesma coisa. O mestre, quando passa os seus ensinamentos aos alunos... Mas aulas também de Karaté? Já dei neste momento, okay. Pratico mais, mas também tive um projeto interessante. É cinturão preta que tu... Tive um projeto interessante que era o Karatê para explicar... T-shirt e tudo, não é? T-shirt, cinturão. Eu também vesti um cinturão preto porque... Estava a dizer que vocês interromperam. Obrigado. Tive um projeto que chamava o Karatê a Matemática, em que usava o Karatê para explicar conceitos matemáticos. Que é uma forma diferente de motivar os alunos, e os alunos normalmente gostam. Porque o Karatê tem muita ciência por trás, tem a biomecânica, tem a parte da matemática, e dá para explicar muitos conceitos através do corpo. E os alunos normalmente gostam. Dos ângulos, das rotações, das paralelas, por aí vai. Eu tive um projeto com a Associação Portuguesa de Karatê Shikokai, em que fui convidado eram campeões do mundo e da Europa, muitos deles, para explicar de que forma que a matemática entrava na técnica que eles estavam a fazer, porque o mestre explica e é por observação que se aprende, mas eu conseguia perceber o que é que ele estava a fazer que mais ninguém via, através da matemática. E então, usando a matemática é muito mais fácil explicar ao atleta o que é que ele tem que fazer. Então, infelizmente foi na altura de Covid, mas tenho vídeos no meu canal do YouTube em que tenho lá a explicar a ligação da matemática com o Karatê. Nós temos que pôr toda esta informação na descrição, que é para o pessoal ir ver essas obras todas. E ainda em alguns episódios que nós já gravamos com pessoas ligadas à educação, não é? E demos esse exemplo que foi numa escola que nós fomos visitar. Escola não, um centro de aprendizagem, que os alunos aprendiam matemática, os volumes e as áreas e etc. Porque a escola, aquele centro de aprendizagem não é convencional. Era da aprendizagem aberta. Tinham que fazer obras na cozinha e fizeram os cálculos assim todos, que se aprende a fazer, tinta, de medir, tudo, não é? Voltando ao Karatê, o que é que eles estão a fazer, como é que se faz, mas para que é que serve o que eles estão a fazer? Isso é que é importante. Porquê? Porque estão a fazer aquilo. Como no Karatê fazemos movimentos, para que ele serve? Não é que estamos a fazer no vazio, tem que ter algum... Tem que servir para alguma coisa, e na matemática é a mesma coisa. Não faz sentido eu estar a explicar um conceito a miúdo, depois também serve para quem na vida real, depois um dia vês, na arquitetura, na engenharia. Era aquilo que eu dizia. Não, tem que explicar, tem que saber, tem que se perder um bocadinho de tempo e pesquisar. Um dia vais a descobrir. Não, eu quero saber agora, não é daqui a uns anos. Isto dá trabalho, dá muito trabalho. O aluno tem que motivar, tem que escutar o aluno, conseguir motivar o aluno. Só muito mais tarde que eu comecei a perceber um pouco dessa magia dos números na matemática, porque eu até lá, matemática para mim era aos pontapés. Tudo depende do professor, da forma como... Eu não tenho nenhum aluno que não esteja motivado na minha aula. Podem escolher um qualquer e tenho a certeza absoluta, qualquer um que vocês escolham aleatoriamente está motivado. Porque eles não querem a melhor pessoa do mundo, eles querem a pessoa que acredite neles.
E eu acredito em todos neles. Aí vamos Acredito em longe, todos eles. não Não há, isso é essencial. Estás a dar aulas numa escola pública? Escola ou secundária, privada? sim, pública. Eu, quando chego às escolas, felizmente já há muito tempo já não tenho que fazer isso, dizia sempre, dê-me as piores turmas, que ninguém queira. Eu ficava sempre com as piores turmas, sempre assim foi. Literalmente, Dê-me as piores. Mas com um livro assim, não é? Olha, dê-me as piores As turmas que ninguém para mim, quiser. faz favor. Mas agora era inteligente no que fazia, porque eu já sabia que iam sobrar para mim na mesma, e assim ficava bem visto. Eu era o último a lá chegar. Então ia sempre, para me dar as piores que eu não me importo. Já sabia que eu sei para mim. E E assim eu, vamos ao pesquisador de números, ao cinturão preto. não, porque o problema do ensino hoje em dia, eu digo isso várias vezes aos meus colegas, e que se alguém me vai ouvir, todas as pessoas deviam passar pelo ensino profissional. Que é muito fácil dizer, o ensino profissional não é a mesma coisa. Por mais que aprendam com as pedagogias e quando saem da universidade, não é nada como estar no terreno. Não. Aliás, a vida é no terreno. no terreno. É no planeta, é no terreno. Em sem termos dúvida. científicos, se calhar não é tão difícil, os conteúdos não são tão aprofundados, mas há outras partes que têm que ser trabalhadas com os alunos, não é fácil. Tem que motivar o aluno chega ali, debruça-se sobre a Mesmo mesa. para nós sermos é complicado. filósofos, idealistas, não é? Estamos assim mais naquela parte material, ela nasce muito porque nós também temos experiência no todo terreno. E quanto mais experiência nós temos no todo terreno, é como um funil, mais abre essa sabedoria, essa ideologia, não é? Esse lado imaterial nosso. Portanto, a prática é tudo. É Mas vivência, experiência. Conhecem o Chico Xavier? Sim. Espiritualista. Há um Sim. poema dele que é a pessoa mais ou menos, que eu adaptei para o professor mais ou menos, Ai, sério? que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se me recordo. Um professor pode ter uma casa mais ou menos, estar numa cidade mais ou menos, morar numa rua mais ou menos, comer uma refeição mais ou menos, dormir mais ou menos, ter um carro mais ou menos, até pode dar aulas numa escola mais ou menos. O professor olha à volta e vê que tudo é mais ou menos. O que o professor não pode nunca, de forma alguma, é planificar mais ou menos, ensinar mais ou menos, motivar mais ou menos, ou dar o exemplo mais ou menos. Senão corre o risco de se tornar um professor mais ou menos. Vocês conheciam este do mais ou Não. menos? O Chico Xavier diz... Escreveu isso, só que é a pessoa mais ou menos. Eu que adaptei, não só para o ensino, mas para o karatê. Isso dá para tudo na vida. Para os cintos Eu no negros também é igual. coaching, sabes que eu sou uma das pioneiras em Portugal. E no coaching, uma das coisas que eu aprendi com o meu mestre, o Joseph O'Connor, o Anthony Robbins, assim, não existe mais ou menos aqui. Aqui Exatamente. não existe mais ou menos. Ou é ou é. Exatamente, eliminar isso. E já agora no meu canal, Eu tenho um metade, mais ou menos. pois, E eu dizia, isso quer dizer o quê? eu não sei se em matemática tenho esse poema, entre aspas, feito com Qual é o número que equivale a mais ou menos? O número, mais ou menos, é o símbolo, é mais ou menos. Chama-lhe o símbolo de cemitério, os alunos. Não perguntei porquê. Nós temos, quando damos a função quadrática, O símbolo do há cemitério. o mais ou menos, o símbolo da cemitério. Mas o que é o símbolo de cemitério? É aquele que tem mais uma cruz e não sei o quê. Que é o mais ou menos. Olha, Não, pois, acampa com a cruz. Eles chamam aquele símbolo da cruz. Nunca de tinha cemitério. associado. Eu também não, Ai, mas é assim que os eles miúdos são decoram. mórbidos, Os miúdos eles- arranjam estratégias para conseguir decorar. é e pá, eu incrível, achei mais curioso. ou menos. Mas eu conto sempre, Números até são- pequenas histórias criadas. Tenho o projeto que é o uso da narrativa para explicar os conceitos de matemática, que eu crio sempre pequenas histórias que é para os miúdos ser mais fácil decorarem aquelas formas todas esquisitas. Mas eu faço isso também, a única para forma mim, para me de- lembrar de certas coisas. Os mais brincadeiras, preguiçosos, a mas única forma é essa essa. mais ou menos. Os mais Mas preguiçosos. Mas por olha. isso, quem não quiser mecanizar e fazer muito exercício, a única Estás-me a forma. chamar preguiçosa? Não, fui eu que chamei. Não, é possível. É possível. Dá aqui um mal-entendido numérico. Está aqui Eu não disse, um eu disse que era ela, mal-entendido disse que és numérico. mais preguiçosa que normalmente criam histórias para. Não, mas não é regra. Há uma frase, não sei de Não quem é é. Não sei regra. se é da- Senão, amanhã vais comigo. Amanhã vou descansar um bocadinho. Amanhã é frio. Amanhã é dia da liberdade. Sexta-feira, é dia da liberdade. Sexta-feira vais comigo, vais dizer fone. É uma frase, acho que é do Henry Ford, que dizia que se quiseres que alguém faça a tarefa o mais rápido possível e da melhor forma possível, pede à pessoa mais preguiçosa da empresa, que ela vai encontrar uma forma de o conseguir fazer. Olha, é uma boa estratégia. É uma boa Olha, estratégia. uma coisa, na tua via de ensino, estes anos todos, assim, com um caso assim de verdadeiro sucesso, são todos, claro que eu já percebi pela tua metodologia de Não vou dizer que são ensino, todos. mas assim um que te tivesse mesmo marcado. Quando iniciei a minha carreira, havia um aluno que era o Pedro, e agora vou voltar ao Pedro, passar 30 anos da minha carreira. O Pedro era um aluno que eu comecei a dar aulas em Castro Daire, que é o interior do interior, e eu comecei a dar aulas, não tinha formação pedagógica nenhuma. Então eu dava, o tradicional é a pessoa dar os conteúdos e passado um mês ou um mês e meio dá o teste, depois há pessoas que demoram quase um mês para corrigir, depois entregam não sei quanto tempo. E eu dei conta que esse aluno levantava-se às 5 da manhã, para ir pôr o gado todo na rua, apanhava o autocarro, demorava 2 horas a chegar à escola, ia para a escola, estava às 8 horas na escola, depois mais 2 horas para chegar a casa, ia buscar o gado, conclusão, deitava-se às 11 da noite. O aluno não tinha tempo para estudar. Coitadinho. E foi isso que me inspirou para eu ser o professor que sou hoje, que é em todas as aulas, ao fim de cada aula,
não digo que seja sempre, faço uma questão-aula sobre o conteúdo que eu dei. Isto tem várias valências. A primeira, o aluno está atento, que sabe que vai ser avaliado. E a segunda, o aluno vai se comportar melhor, porque se o aluno se comportar mal, é o ponto no quadro e para ele a questão-aula é mais difícil. Então são duas valências que eu consigo com isso. Já faço isto há 30 anos e depois cada questão-aula é diferente. Se eu tiver 28 alunos, são 28 questões-aulas diferentes, porque eles entram com o número do aluno no cálculo. Podia explicar como é que isso funciona, mas dá um bocadinho mais de trabalho. São todas diferentes, ninguém consegue copiar porque os cálculos são diferentes. E depois a correção já tem tanta prática que eu não gostava. Entrego sempre na aula seguinte, sempre. Se eu der uma questão-aula hoje, amanhã às 8h20, o aluno tem a nota. Porquê? Eu assim sei a dúvida que o aluno teve. Chega para o aluno quando eu entrego, olha, é assim que se fazia, já percebi. Se for passado 1 mês e meio, já não vai a tempo. Se o professor dá o teste, passado 1 mês, entrega passado 1 mês ao aluno, o aluno não sabe onde é que falhou, nem sabe porque é que falhou. E já não apanhou os conteúdos que devia ter apanhado. Certo? O tempo muda. Faço isto, como eu disse, já há 30 anos e agora tenho um outro aluno que é o Pedro, que já ganhou 3, tem ganhado que se diz, não é? Várias medalhas. Acho que é ganho, não é? O ganho é uma coisa, o ganhado é outra. Acho, mas pronto, voltando às medalhas. Por isso já esse aluno Pedro tem medalhas de bronze e de ouro, quer na física, quer na matemática. Foi meu aluno 7º, 8º e 9º. Ele confidenciou-me há pouco tempo que só avançou para as Olimpíadas da Matemática porque fui eu que o motivei a participar, senão nunca teria participado. Tive o Pedro no passado que me motivou com as questões-aulas. Este Pedro, atualmente, que está no 11º ano, diz que só participou nesses concursos todos e tem tido imenso sucesso porque teve um professor como eu que o inspirou e que lhe disse, não, tu vai que consegues. Nunca vou falar fazer o quê? Vai lá que tu vais ver que consegues tirar bons resultados. E tirou. Hoje em dia é um aluno motivado e acho que é um aluno ter a 20 a tudo. E são alunos como o Pedro que perguntavam um bocado casos de sucesso. Sim. Tenho aqui o exemplo do Pedro, entre outros. Eu estava-me a lembrar quando andei, no primeiro ano da faculdade eu tive física, já tinha, não é? Eu tirei engenharia alimentar e tive física. E então o professor era muito difícil. E eu também sou muito de questões práticas, tem que ser prático para mim para eu perceber as coisas, porque se for muito abstrato nas ciências, na área das ciências, tenho alguma dificuldade depois de ver onde era aplicado na prática, não é? Então pus-me a jogar bilhar e fui uma excepcional jogadora de bilhar. Exatamente. Porque a escola tinha, e então era tudo, era física e vetores, não era? Exatamente. Essa geometria que estava... Então aquilo entrou. Pronto, e jogava bem bilhar. Matéria, vetores, bilhar. O karatê também tem muitos vetores. Depois tem. Mas nesse caso não tinhas-te lembrado do bilhar. Claro que sim, o bilhar faz parte dos truques que se usam para explicar alguns conceitos da matemática. Pronto, enquanto alguns colegas não iam às aulas para jogar bilhar, eu ia às aulas, mas ia jogar bilhar para visualizar e ver a aplicação prática daquilo que eu estava a aprender. E vamos nós aqui à prática, estás a ver, não é? Porque é giro, vês? É. Por isso consigo perceber perfeitamente que as questões práticas, assim como eu dei aquele exemplo da cozinha, não é? Dos alunos calcularem as áreas, os litros, tudo, os volumes e não sei o quê. Muito interessante, porque eles estavam ali todos motivados, não é? E estavam a ver uma aplicação prática. Isso é importantíssimo. Claro. É importantíssimo. Eu já vi que tu és um homem. Com O grande, como dizia o João Pinto do Porto. Não é um H grande, porque... Eu disse com o O. Qual é o número que tu usas para o H? O H não tem número. O H não tem número? Não. O H não tem. Então não pode haver. Tem que arranjar. Se fosse pôr o 4 é o A, não é o H. Então quando escrevesse o A com o H, punhas 4. Não faz sentido. Não é? 44. Depois gerava confusão no cérebro. Não? Pois... Mas isso para dizer, já fugiu a ideia. Não, tu és um homem. Já vi que tu és um homem multifacetado. Já sei. Já vi que és um homem experiente, não é? Espirituoso. Como é que te vês como professor nos tempos de hoje? Eu tento ser um exemplo ao aluno, porque não sendo um exemplo não faz sentido nenhum. A pessoa tem que ser um exemplo ao aluno. Eu não posso ser um aluno, não posso fumar que faz mal à saúde. Depois vem cá para fora no intervalo, estou a fumar. Nunca me vai levar a sério. Não, e se eu fosse tua aluna não te levava mesmo a sério. Certo? A pessoa tem que ser pontual. Não posso ser um aluno que seja pontual se a pessoa também não o for. Entendo. Entre outros exemplos. E para onde é que achas que a nossa educação está a ir ou deveria ir? O problema da educação é a avaliação dos professores. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, que é o bom, o mau e o vilão, em que fui buscar o filme com a música do Henry Morricone. Já agora essa música tem a ver com as hienas. É?
Ele inspirou-se nas hienas, em que faço uma analogia do filme com os professores, quais são as pessoas, quem é o bom, quem é o mau e quem é o vilão. E eu por mim falo, porque eu dou aulas há 30 anos, participei no Global Teacher Prize, já fui representar Portugal no México, nunca tive nenhum excelente nem muito bom na minha vida, só tive no ano passado. É vergonhoso, e para quem me estiver a ouvir em casa, a forma como são avaliados os professores. Para mim, eu aceitava melhor se me dissesse assim: vamos fazer aqui um sorteio, pomos aqui os nomes todos, este tem muito bom, este tem excelente. Agora não faz sentido um professor ter excelente porque faz exatamente o mesmo que faz os outros. Isso não é um professor da excelência. Um professor da excelência tem que ser um professor de referência. Ou seja, tem pessoa que se destaque não só dentro da escola, como fora da escola, e fora da cidade, e cá fora do país. Se há uma pessoa que se destaque e que vai fora do país, tem que ser um professor da excelente comparativamente ao outro que só está na escola. Que só a referência, quando muito, isto cá nem o é, dentro da própria escola. Isso no início chateou-me um bocado. Qual é o problema? Pessoas que tinham grandes projetos, como eu já tive, deixei de fazer projetos pela escola ou para a escola. Continuo a fazer o meu máximo, 1000% dentro da sala de aula com os alunos, e temos projetos, penso 2 vezes. Eu podia ter apresentado este meu livro na minha escola, certo? Eu podia ter incluído a escola como na parte desse meu projeto, mas nunca o fiz. Não sentes que a escola está com os professores? Não. Então eu posso dizer que sentes que és um professor que não és apoiado pela Não vou dizer apoiado, não sou valorizado como eu acho que sou. Apoiado, valorizado, vai tudo dar Eu chego ao pé de 1000 professores e digo: eu faço isto, tu não consegues fazer. Duvido que algum professor não, que sejam poucos, consigam traduzir esse livro para 4 idiomas. Não é qualquer um que o faz. Logo já fico no outro patamar. Não é que eu seja melhor ou pior, atenção. Certo. Mas há coisas que eu faço, uso vários projetos para explicar a matemática de formas diferentes. Será que todos o fazem? Claro que não. Mas quando eu digo que vou dar uma conferência, como já me aconteceu, eu tinha medo de tanta gente à minha frente estar a falar para tantas pessoas. Então, isto é que distingue a pessoa do bom, do muito bom e do excelente. Penso eu, não sei. Se as pessoas fossem obrigadas a defender o muito bom e o excelente para um grupo de pessoas, metade deles já nem sequer queriam. O muito bom nem o excelente existiam. Acho que deviam pensar nisso. Defenderem-o, argumentarem porque é que são muito bons ou porque é que são excelentes. E não sei se só para as pessoas conhecidas ou ditas cunhas, não é? Acho que as coisas eram diferentes, as pessoas estavam mais motivadas. Todos ganham o mesmo, se era a mesma coisa, é que está a trabalhar mais que os outros. Sim, nós estamos numa fase em que a grande parte dos professores já andam muito desmotivados, já nós sabemos disso. Não é? Por isso é que estou-te a perguntar. 101% andam desmotivados. Até os que ainda não entraram, não sabem que vão ficar desmotivados. Nós sabemos, estamos nessa demanda de perceber, não é? De criar novas formas, não é? As coisas são como são, quer façam, quer não façam, é quase como ser penalizado. Um faz uma coisa errada, os outros 1000 vão ser todos penalizados porque não querem chamar a atenção àquele para não melindrar o colega, depois pagam todos. Não pode. Se alguém faz errado, essa pessoa que tem que ser penalizada, não? Pagarem todos. Não, na nossa assim. era isso já não faz sentido. Não faz sentido, mas acontece e não é pouco. E o que é que nós aprendemos com Covid? Reuniões online, afinal, até podem ser produtivas, mas de repente ninguém faz reuniões online. Porque há colegas que desligam o microfone, desligam a câmera e sequer estão na reunião. E então, por causa desse colega ou 2 ou 3 que até sabem quem são, todos os outros são obrigados a ir para a escola e ter reuniões de forma presencial. E assim se criam injustiças. Exatamente. Não só nas camadas jovens, como nas adultas também, não é? Precisamente. É preciso estar no ensino por paixão e com paixão. E infelizmente cada vez vejo menos gente apaixonada no ensino. Mas olha que não é só no ensino. Sim, mas eu falo disso porque é a área onde eu estou todos os dias. Não é só no E ensino. os alunos dão conta, não é? Outra diferença quando o professor entra na sala, até posso estar chateado com a minha vida. Infelizmente algumas vezes estou, mas quando entro tenho que ser um ator. Ali a sala de aula é a tela onde eu expresso a minha arte. Eu tenho que chegar ali, tenho que conviver com os miúdos e tenho que estar atento. Se a Joana vem mais caris baixas, que ela tem algum problema, vou ter com ela, então passar uma coisa, posso ajudar, não posso. Não estou ali só para debitar conteúdos. Os chamados aquilo que eu chamo os professores não praticantes, quer dizer, estou sempre a borrifar se o aluno está chateado, se não está, se aprende, se não aprende, para mim é igual, ganho o mesmo. Tal como aos católicos não praticantes, aos professores não praticantes. Vão debitar shots pedagógicos. E está na hora de toque, vou-me embora. Isso para mim não faz sentido nenhum. Para mim não, senão não teria de ser professor. Não, o verdadeiro professor não é isso. Não. Nós sabemos disso. O sucesso do ensino e aprendizagem encontra-se a meio da ponte, temos os alunos de um lado e os professores do outro, mas há pessoas que não querem fazer esse caminho. Se o senhor professor não sai daqui, o aluno que tem que vir ao meu encontro. Não. Tem que ambos deslocar-se, encontrar-se algures a meio da ponte. Só que há pessoas que se recusam a fazer isso, depois vão todos os dias para dar aulas de forma que seca, lá vou dar aulas, e desmotivados. Como é que um professor desmotivado vai conseguir motivar o aluno? Não consegue, é impossível. Diz-me uma coisa, que tipo de atividade é que tu fazes com os teus alunos? Fazem extra aulas? Fazes? Faço o que fazia mais. Depois desde que eu tive que falar da avaliação, deixa-me com o pé atrás. Pois. Eu dava sempre, todos os anos, sempre dei karatê para explicar os conceitos matemáticos aos alunos.
já deixei de o fazer. Os alunos da escola? Ou não era... Para além desse projeto, a minha grande ambição, entre aspas, da APKPS, da Associação de Karatê Shikokai, é levarmos o Karatê a todas as escolas com o meu projeto, explicar matemática através do Karatê. Era bom para as escolas. Certo? Mas estás a falar no meio público, sério? Seria a nível nacional, sim, porque temos instrutores no país inteiro e eles estavam disponíveis para ir às escolas e ensinar o Karatê da forma, juntamente com a matemática. Seriam os dois conceitos. Não só era bom para a concentração, para a disciplina dos miúdos, o respeito ao próximo, mas também era bom porque aprendiam matemática de forma diferente, que motivava-os. Só que ainda na altura tive um projeto que era o Ciência Fora da Caixa, Ciência Viva, em que tinham o Karatê para explicar matemática e também tinha o teatro, que também fiz peças de teatro. Só que depois uma pessoa disse assim, mas eu fiz isto tudo. Fizeram uma entrevista, foi lá uma reportagem, aliás, da DGE, do Ciência Viva, foi fazer uma reportagem sobre o meu projeto e depois no fim tenho bom. Porquê que eu só tive bom e colegas meus tiveram excelente só porque fizeram tudo que os outros também fazem? Então a partir daí uma pessoa começa porque eu perdi, para ter uma ideia, o PowerPoint desse peça de teatro. Demorei 200 horas a fazer o PowerPoint. Eu só tinha 1 hora por semana. É fácil fazer as contas, para ainda preparar os alunos, preparar as peças, fui eu que escrevi as peças. Quer dizer, depois no fim não somos valorizados, apesar de perdermos mais tempo com este tipo de projetos, então as pessoas deixam de fazer projetos. Isso aí já tem que realmente tomar uma decisão de que, olha, estás pouco, não podes ligar a nota então e fazer realmente porque o teu por amor coração, à camisola. não é? Pois, mas chegas a um ponto que deixa de ser burro, desculpa lá a expressão. Quer dizer, o amor à camisola é sempre amor à camisola. Eu levantava-me às 5 da manhã, estava às 2 da tarde a fazer um PowerPoint aos domingos. Isso. Entenda que fico as pessoas que estão à minha Tem volta. que haver uma gestão, um vida vai para além equilíbrio na tua claro, vida, não faz não é? sentido nenhum. Obviamente, também tem. Mas Mas não pôr na podemos balança, também deixar perceber- de fazer aquilo que nós sentimos só porque há uma valorização que vem do Estado, que é mesmo assim, que o Estado devia olhar por nós, não é? O papel dele é esse. Exatamente. O papel do Estado é olhar pela nação, pela comunidade, não é? É isso que é o papel do Estado. Existe outro? É que se existir, digam-me. Servir-nos. É isso que estou a Não é? dizer, é olhar por nós, não é? O servir é olhar pelo outro, não é? Então, mas não conseguiste implementar isso do Karaté? Não, lancei entre aspas, Lançaste, mas não... desafio à ciência viva e depois veio o Covid, foi azar. Tá bem, também Mas eu estou foi. habituado a isso na minha vida sempre que veio o momento certo, era para ter feito, ia haver um fórum a nível nacional em Coimbra, em fevereiro de 2020, foi quando surgiu o Covid, foi em março de 2020, e claro que o fórum foi ao ar porque surgiu o Covid. Então, Olha, diz-me uma coisa, mas esse teu projeto podes implementá-lo nas escolas privadas? poderia, mas seria através da associação, claro. Nós os instrutores... Porque vocês são livres. Sim, Podem o fazer. só que aí já exigia... Seria a nível público, era para dar toda a gente que estão nas escolas públicas poderem usufruir Mas desfrutar do projeto. nós vamos cortar a ilusão, porque o professor José Pacheco, que é uma grande referência no nosso país, tem 74 anos, e ainda não tem a escola que ele criou há 47 anos atrás. Que ainda não falou comigo. Não é? E ele não é até implementado Vamos pôr em por contacto. causa do governo. Não é? Portanto, não podemos esperar. Hoje em dia ele tem Open Learning, que é privado, e foi uma forma que ele teve de pôr a metodologia dele em ação. Infelizmente as crianças pagam, não, os pais pagam para ter essas crianças. Se for falar na minha metodologia das questões aos meus colegas, mandam-me passear, se gajo é louco, dá-me um trabalho. Fazer questões aulas, aula em aula, se der 4 turmas, façam as coisas, são 120 questões aulas por Ou dia seja, para os corrigir. teus colegas são os portugueses São, que eu vivem sei, na mas- nossa nação. É que eles veem que E funciona, esses portugueses só que dá trabalho, estão então não em todas querem. as áreas, Pois é estão. desde a escola, na indústria, no comércio, tudo o que nós possamos imaginar, inclusive na política. O problema não é os teus colegas professores, são os portugueses, Em em geral. todas as áreas, em geral, que têm que mudar a mentalidade, desde o empresário, a tudo. É esta grande reforma, porque está a existir uma reforma subtil, mas ela está a existir, ela está a acontecer, não é? Porque estás aqui, mas há muita gente que estão do teu lado. Ah, sim, isso eu sei. Podem não estar no teu nicho, mas estão ali, Sim, sim, sim. não é? Porque nós estamos a ter contacto e estamos a ver. Portanto, nós somos precisamente um canal que está a perceber, não é? Conforme há aqui o Sérgio Machado, há um outro ali, Débora, há outro Sim, ali, sim, ali, claro, ali. E quando nós juntamos, afinal, não somos assim tão poucos. Não é? Então, estamos a reparar que há uma reforma subtil ainda, mas ela existe, ela está a ganhar força e ela vai disparar, que eu sei que vai. E isto, os portugueses têm que mudar. E quem diz portugueses a nível mundial, não é só um problema do nosso país. Vai ser um outro Não é? 25 de Abril, não é? Por falar em 25 de Abril, é outro 25 de Abril numa outra esfera. Outra esfera. Não é? Nós estamos a caminho do Quinto Império. Os que estão à frente sabem disso. O que é o Quinto Império? Brevemente vamos ter alguém à altura de explicar o que é o Quinto Império.
não é? Que não vamos ter aqui o grão-mestre da maçonaria, brevemente, e vai explicar isso direitinho para quem tiver dúvidas. Isto está a acontecer, o português não está a dormir, os portugueses conscientes estão em ação, isto vai. E os preguiçosos também vão acompanhar. vão acompanhar, porque vai chegar a um ponto que a maré, né, que nós somos marinheiros, ela vai ser mais forte e vão ter que seguir. Então estas reformas todas que estão a ver, estes trabalhos que parece que não estão a ser valorizados, Sérgio, eles vão ser mais valorizados. Eles vão. Eu não tenho dúvida que essa obra que está aí, que é uma obra singular, que vai ter muito valor. Mas eu gostava que fosse enquanto eu sou vivo. Pois, mas não, há uma coisa boa, ok? Enquanto antigamente, se tivesses nascido mais cedo, se calhar tinhas que morrer. Não, tinhas que morrer se calhar. Mas como nós estamos na era da tecnologia, as coisas estão a disparar. Portanto, eu acredito que sim, que nós ainda vamos nos rir à volta deste podcast, sim, não é? Porque estás a ver, lembras-te, não é? Lembras-te daquele livro que ele que lá foi. Não é? Lembras-te? Por isso eu acredito profundamente, sou uma das pessoas que eu acredito em Portugal, falando da nossa nação, não é? Que é óbvio que eu sou uma cidadã do mundo, até está aqui o planeta, mas olhando ao nosso Portugal, a nossa nação, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos um país com pessoas extraordinárias, de grande valor, e que elas vão fazer valer o valor delas. Não tenho dúvidas nenhumas. Esse tempo vai chegar. Ele não está longe. O reconhecimento. Ele não está longe. Olha que eu vim para Portugal com 12 anos. Tinha 12 anos, era uma catraia, não brigava com as bonecas, eu sou mais velha. Então brincava com minhas irmãs, minhas primas e tal. E eu comecei a perceber que havia qualquer coisa de estranho em Portugal. Com 12 anos tive essa percepção. E da mesma forma que eu percebi isto, também percebi que havia algo que eu não sabia explicar na altura, de que Portugal iria eclodir. Nos meus trabalhos de faculdade de gestão de empresas, que eu sou licenciada em gestão de empresas, eu dizia que Portugal havia de ser potência. Novamente, numa esfera diferente, né, numa dimensão diferente, mas que havia. E estamos a chegar lá. Acho que estamos na parte de futebol. Há muitos bons atletas. O futebol é... Mas há mais para além do futebol. Há além e muito mais que além. Sim. O futebol há que respeitar, tem o seu mérito, tem a sua importância, mas há outras esferas muito mais importantes na essência da vida que Portugal tem uma responsabilidade, inclusive a nível mundial. Sim. Inclusive a nível mundial. E eu não tenho dúvidas nenhuma, está ali qual como estou aqui a falar. Nós neste podcast temos tido essa experiência, não é? E temos tido vários contactos de convidados que ainda vêm, não é? Exato. E que são pessoas que realmente nós vemos que existe muita gente com muito talento, desconfortável como as coisas estão e que não querem baixar os braços. E por isso é que nós já falamos aqui e voltamos a recordar, temos o projeto do Empreendedores by Heart, que vai haver novidades, que vamos pegar e selecionar empreendedores by heart e arranjar investidores, forma de todos juntos colocarmos em prática projetos ou que estão na gaveta, ou que as pessoas desmotivaram e desistiram, ou, não é? Ou que estão a desenvolver ainda. Nós com este podcast estamos a ter vários contactos e vemos que há muita gente com muito valor e que está escondido, não é? Então é colocar fora, não é? Dar voz a essas pessoas, não é? Dar visão, visibilidade e depois todos juntos fazermos assim algo bem grandioso para Portugal e fora de Portugal. Isto vai ser internacional este projeto. Sim, porque hoje falar de Portugal nós já sabemos que é a nossa nação, é a nossa casa, mas nós estamos implementados num ritmo, numa dinâmica mundial, não é? Sim. Isso não há volta a dar também. Aliás, já estamos a falar em Marte, não é? Possibilidade lá. Portanto, isto nós falamos em ETs como falamos em pipocas, portanto, nós somos abertas e nós queremos aqui realmente reunir esta grande força que durante muitos anos esteve silenciosa, como por exemplo o Sérgio, estavas tu sozinho a trabalhar, depois a outra, a professora Rosa Maria, mas são muitos, sim, percebes? Por isso é que o podcast nasceu precisamente... Rosa Maria participou no Global Teacher Prize, que esteve aqui. Sim, também esteve aqui, sim. Não é? Que há aos anos que esta mulher também batalha, não é? Por aquilo que ela acredita. E, portanto, são essas vozes de todos os setores, porque nós somos... o podcast é recente, nasceu em janeiro, não é? Portanto, tem pouco historial ainda, sim, não é? Mas se tu estiveres atento, começas a perceber que nós falamos de tudo.
não é? Mas que tem uma particularidade que é a espiritualidade, juntamente com a matéria, não é? Com a vida do dia-a-dia, o empreendedorismo, os projetos, não é? A realização, a elevação da consciência, e isto tudo começa a perceber que é uma linha contínua que unifica. Nós somos portugueses, mas estamos abertos a qualquer ser humano, não é? ET, inclusive, que eu ainda não se tiver que sentar aqui um ET, ele sente, não sei se ele está cá sentado. Eles estão aqui, estão noutra dimensão que nós não vemos. Temos que nos rir também, mas nunca sabemos, a porta fica aberta. Temos aqui o nosso peluche, o nosso querido viriado, que é o símbolo da criança, o símbolo da boa disposição, da inocência, não é? Que ela é importante, não é? Inocência, ela está aqui na Bíblia. Afinal, as crianças não entram. Quem é que entra no céu? No reino dos céus? Por isso é que o viriado está aqui. Por isso é que tem que ser batizado. É a nossa chave. É a nossa chave. E por isso não desmotivas, Sérgio. Eu não estou de longe. Porque se há uma época que isto vai dar um salto, vai ser agora. Eu nunca disse que estava desmotivado. Basta olhar para mim para saber que não estou desmotivado em sala de aula. Agora, fazer projetos para depois não ser reconhecido dentro da minha escola. Nós sabemos. Sim, mas se calhar estes projetos e aquilo que nós estamos a falar é extra, fora da escola. É extra escola, extra uma organização assim. É uma coisa mais. Se o meu diretor ouvir o podcast, ele sabe perfeitamente aquilo que eu sinto. Já expressei o sentimento, não tem qualquer problema. Que o diretor está a ouvir. Temos que nos encaminhar para o final. Passou rápido. Nós poderíamos ir para outras linhas, mas pronto, é o nosso podcast mais ou menos uma horita, não é? Porque tem que ser uma horita, porque connosco são horas de conversa e de riso e de risada, não é? Fica para uma outra oportunidade. Mas fica, com certeza, nós vamos fazer coisas muito giras. O nosso convidada é alguém que nós pescamos. Neste caso não é pescador de números, é pescador de convidados. Nós somos pescadores de almas mesmo, diretamente. Mas depois fazemos, para fazer outros números, claro, sejam eles quais forem, mas é todos juntos, pode ser humano. Matemática universal. E nós criámos elos, né? Estamos a criar uma força no fundo. Então tu não vens aqui e morreu, não é? Não, vieste aqui, exatamente, vieste aqui e criaste uma âncora connosco e nós contigo, e daqui a uns tempos vamos ter novidades, não é? Porque nós estamos a criar uma network. Como diz aqui minha querida Teresa, uma net heart. Ok. Nós estamos a criar aqui uma net heart, não é? Em primeira mão com a Madeira de Portugal, e em segunda mão com o mundo inteiro. Assim espero. E esse é o trabalho, não é? Agora não fazemos isso sozinhas, não é? Claro. Nós pelo menos estamos a semear, e falar em semear. Veja aqui o miminho, veja, ao menos te valorizamos. Eu não sei se tem número, por acaso não sei se tem número. Se tem números? Não, uma vez tem um número. Deixa eu ver se tem número. Não. Ok, muito obrigado. E o que é que diz aí? O que é que diz? O que é que vais semear? Que diz Proud, que deve ser a marca em inglês, não? Isso é diz o nome do lápis. E a seguir, não tem mais nada. Cravo. Olha que... Mas porque isso são todos diferentes, é? Sem o cravo tens sementes de cravo que podes semear. Usas o lápis e semeias as sementes. Não, são sementes. Sementinhos. Nunca cheguei a essa conclusão, se me dissesse. Estás a ver. Rega bem. Se me traz as instruções. Tens que meter água, sabes disso, não é? Ok. Portanto, quando acabares o lápis... Cuida bem das gotas intemporais. Quando semeares, pensa aí nos projetos, nos empreendedores by heart e nesta rede que vamos formar. Ok, queremos muito colocar em prática. Estamos nessa demanda. Olha, gostamos imenso de ter cá nesta nossa mesa redonda. Olha, eu não queria encerrar já. Vamos dar uma carta aqui ao Sérgio. Boa ideia. Vamos ver o que é que sai daqui deste grande mestre de matemática. A resposta. Não sei o que é que vai sair. É uma experiência aleatória, não é? Tirar uma carta. Não sei o que é que está aqui por baixo. É esta. Vamos ver o que é que sai. O que é que sai aqui para o Sérgio Machado? É-te permitido fazer download de um conhecimento ou competência que queiras. O que escolhes e porquê? Em termos tecnológicos, é permitido fazer download? Pode ser tecnológico ou não. Tudo é tecnologia, mas pronto, pode ser. É-te permitido fazer download de um conhecimento ou competência que queiras. O que escolhes... De um conhecimento seria a vida para além da morte, que eu investiguei muito
muitos anos e gostava de obter mais respostas do que as que já obtive. A vida é para além da morte. E o que é que obtiveste assim em Chapa 5? Como eu disse, pesquisei várias religiões. Andei por comunicação com experiências quase morte, né? Exato. Transcomunicação com os mortos, todas as situações. Frequentei centros espíritas com gravadores para tirar minhas conclusões, mas ainda não os tirei a 100%. Olha, mas tu por falar nisso, sabias que o Chico Xavier, antes de morrer, ainda deixou mensagem. Deixou codificada, mas nunca veio. De que... Metade uma password, metade do outro lado da além, né? Depois juntavam a password, algo assim do género. Não, é no sentido de que nós vamos descobrir uma forma de poder comunicar com os nossos entes queridos que já tenham partido. Mas isso já existe, supostamente. Supostamente são os médios que fazem essa ligação. Mas... Estou a falar tecnologia, material. Não é a nossa tecnologia, capacidade mediúnica. Não. Ou telepático, o que quiser chamar. Não. Estou a falar mesmo tecnologia no qual nós poderemos falar com os nossos ancestrais. Chico Xavier deixou isso. Olha que não está muito longe, porque se não estou em erro, ele disse por volta de 2026, se não me engano. É, a volta de 2030. Fiquei assim com aquela 2030, não me recordo se é antes, se é depois, mas à volta disso não está longe. Estamos em 2024 e que são os profissionais, se não estou em erro, que estão ligados à criação da televisão, que por erro, vão descobrir. Cada vez não é erro, chamamos nós erro, mas claro, erro. Erro, não é? Isso dava aí outra não é conversa. intencional, entendes? Quer dizer, não é, olha, vamos descobrir, não, por erro, portanto, algo que acontece fora da... Para chegar à resposta. Exatamente. Portanto, imagina tu ter uma tecnologia para falar com a nossa avó, a nossa bisavó. Aí diz, filhinha, não estou nada a gostar desta coisa do podcast, estás aí? Não sei, isso é muito Olha, os meus estão a adorar. Do que me chega. É isso mesmo, por isso, olha, isso, a vida para além da morte, estávamos nós a falar, Exatamente. não é? Mas vamos encerrar com muita pena, porque eu estaria aqui umas belas horas a falar contigo, Sérgio, certeza absoluta. Obrigado. Sérgio, obrigada por teres Obrigado. vindo, foi muito bom. Pela oportunidade de divulgar essa obra. Esta obra. Isto é uma obra-prima, não é uma obra, é uma obra-prima, não é? Que é um bocadinho mais acima, não é? Digo eu, ou não? Obrigada, Sérgio, foi um gosto conhecer-te, olha, e fiquei curiosa, mas com certeza que o Empreendedores by Heart vai nos manter conectados, ok? Ok, e bom regresso. Obrigado. E até breve. E aos meus queridos intemporais, um forte abraço intemporal. Até para a semana.